Desde o início do mês de fevereiro, depois que eu retornei de férias, nós iniciamos aqui nas aulas de escola dominical uma série que eu tenho intitulado de Vida e Carreira, falando a respeito do que acontece na nossa jornada, durante a nossa caminhada, e como no decorrer da nossa vida nós cometemos erros e também acertamos. A vida, ela traz situações, circunstâncias que exigem de nós respostas. E muitas vezes as nossas respostas são boas, mas lamentavelmente às vezes as nossas respostas são ruins. E a Bíblia traz personagens bíblicos que são exemplos positivos e exemplos negativos. Exemplos positivos em relação a posturas que foram boas diante de circunstâncias difíceis. E exemplos negativos quando a postura não foi a ideal em meio a circunstâncias semelhantes de dificuldades. É lógico que por mais que nós lutemos para acertar, não significa que a gente acerta sempre, porque nós somos falhos, somos pecadores, somos limitados. Por isso a vida é a vida, né? Nós vamos vivendo e vamos acumulando acertos e erros. Só que o importante é a gente pedir a Deus graça para que nós erremos cada vez menos, né? O ideal seria não errarmos, mas teologicamente, sabendo que nós somos pecadores, falhos, a gente sabe que infelizmente a gente acaba errando. Mas nós precisamos pedir para que Deus mostre para nós o erro, para que nós possamos reparar, restaurar e prosseguir. Então, vida e carreira é um tema que trata dessa jornada nossa, e carreira aqui não se refere, eu repito novamente, à questão profissional. Carreira não é carreira de crescimento e desenvolvimento no ambiente de trabalho, né? Como se você começasse numa empresa como estágio e se tornasse estagiário, né? Se tornasse CEO da empresa, você vai crescendo dentro dela, né? Não é nesse aspecto de carreira. A carreira aqui dentro da nossa reflexão é a vida, né? Usando aquela palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz, guardei a fé, completei a carreira, ou seja, eu fiz tudo o que Deus queria que eu fizesse. Essa foi a compreensão do apóstolo Paulo no final do seu ministério, no final da sua vida, inclusive. Hoje, nós vamos falar de um outro personagem. Então, nós já falamos esse ano, vamos lá, me ajudem a lembrar aqui. Nós já falamos de Sansão, isso aí, a gente lembra de Sansão porque era um homem forte, né? Sansão, Salomão, Davi a gente não falou ainda, Salomão, Saul, acho que foi só, né? São esses, Sansão, Salomão, Saul e hoje Eli. É isso mesmo, 4 aulas. Davi vai vir ainda. Mas daqui a pouco a gente chega em Davi. Hoje vai ser sobre Eli. Todos lembram do Eli? Quem lembra do Eli, levanta a mão. São poucos. Muito bom, vou falar de um personagem não muito conhecido por vocês. É mais fácil falar de um personagem não conhecido que um personagem conhecido, né? Porque o conhecido a gente já tem um monte de conceito formado dele. Eli. Para falar sobre Eli, eu queria iniciar a minha reflexão com vocês a respeito do ponto cego na nossa vida. Não é do nosso cego não, é do ponto cego. Quem já bateu o carro por causa do ponto cego? Levanta a mão. Só eu? Tá todo mundo com vergonha de falar. Vocês são barbeiro igual eu, tá vendo? O carro ele tem um ponto cego. O que é o ponto cego do carro? Você olha para o retrovisor, não vê nada. Você olha para o retrovisor maior, né, o espelho que você tem, você não vê nada. Você fala, não está vindo ninguém. E de repente, quando você vira, estava vindo alguém. E você bate. Você vai dar ré no carro, você olha todos os pontos que você tem de visão, e está ok. Mas na hora que você vai, você acaba batendo em alguém, porque você não conseguiu ter visão no que é o ponto cego. Lugares que existem, inclusive, câmeras de segurança, muitas vezes tem ponto cego. Às vezes a câmera está num canto, está no outro, só que dependendo do lugar, bem no lugar onde a câmera está embaixo, é um ponto cego. Ou seja, não dá para ver todo o ambiente. Tem alguns lugares que aquela câmera não pega. Esse é o ponto cego. Falando em ponto cego, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente consegue ver tudo que está errado à nossa volta, mas por causa do ponto cego a gente não vê o que está errado na nossa vida.
Esse é o ponto cego. Eu consigo ver, o fulano faz isso errado, aquela pessoa não assumiu esse compromisso, aquele lá faltou com a sua responsabilidade. E a gente começa a ver as coisas à nossa volta, mas algumas coisas do nosso coração e do nosso comportamento começam a se tornar um ponto cego. Nós não conseguimos ver. Nós olhamos, analisamos, observamos a vida dos outros, mas a nossa, em alguns aspectos, nós temos dificuldades de encontrar alguns erros. E não se refere a ponto cego no sentido de todos os nossos erros, porque tem alguns erros que a gente consegue ver. Nós podemos dizer assim, olha, não, eu tenho essa falha, eu tenho essa limitação, eu cometo esse pecado. Algumas coisas nós identificamos, mas ainda assim, apesar de identificarmos algumas, podemos ter alguns pontos cegos. E hoje, falando sobre Eli, eu queria que nós pudéssemos pensar sobre indulgência, e eu já vou chegar no ponto em que eu explicarei um pouco melhor essa indulgência fatal por parte de Eli, mas eu queria que nós pudéssemos pensar sobre o cuidado que devemos ter para não termos pontos cegos quando se trata de avaliar como estamos vivendo a nossa vida para evitar os nossos erros. Primeiro, eu queria que você visse comigo que Eli não era um homem ruim. Eli era um bom homem. Eli, apesar do erro que ele cometeu, a Bíblia vai mostrar que ele tinha um compromisso com Deus. A Bíblia não mostra um homem mau, um homem de caráter duvidoso, um homem que age cruelmente. Esses adjetivos que poderia desqualificar uma pessoa que diz temer a Deus, não está presente na vida de Eli. Quando nós vamos no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 9, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Esse texto que a gente vai ler, esse versículo, se trata de uma orientação que Eli está dando para Samuel. Samuel, eu acredito que todo mundo já ouviu falar, Samuel é um personagem mais conhecido, né? Samuel era filho de Ana, foi um filho prometido para Ana, porque Ana era estéril, e quando ela deu à luz a Samuel, ela decidiu levar Samuel para viver no templo, para ser preparado, para se tornar também um sacerdote, porque ela consagrou Samuel a Deus. Aí, quando a criança é levada para o templo, para ficar aos cuidados do sacerdote, para ser ensinada, quem acolhe Samuel é Eli. Eli era o sacerdote daquele tempo, o sumo sacerdote. Então, ele vai assumir a responsabilidade de cuidar de Samuel e ensiná-lo. Esse é Eli. Eli foi o primeiro profeta e sacerdote da nação de Israel, alguém que acumulou essas duas funções. E o capítulo 3 do versículo 9, é uma orientação de Eli para Samuel. Alguém lê para a gente? Essa primeira orientação mostra que Eli foi um homem temente a Deus. Ele temia a Deus. Ele conhecia a Deus. Ele se relacionava com Deus. Tanto que quando Samuel diz a Eli que ouviu uma voz, pergunta, olha, você me chamou? Não, não te chamei, vai dormir. Mas quando ele volta e fala, não, você me chamou? Quando ele questiona novamente se Eli o havia chamado, Eli já se dá conta de que é o Senhor que está te chamando. Por que que Eli teve essa sensibilidade de saber que era a voz de Deus que estava chamando Samuel, mesmo sem ele ouvir aquela voz naquele momento chamando por Samuel? Porque Eli era um homem temente a Deus e ele ouvia a voz do Senhor. Então, olha só, não se trata de um indivíduo, como no caso de Sansão, que nós vimos na aula passada, que mesmo tendo o voto de Nazireu, sendo alguém consagrado, viveu a sua vida inteira em rebeldia a Deus. Que a gente viu isso, que Sansão teve uma vida sempre descumprindo aquilo que deveria fazer. Mas Eli não, Eli conhecia a voz de Deus, ele era um homem temente a Deus. Nos versículos 11 a 13, nós temos alguns versos que nos ajudam a resgatar um pouco de quem era esse personagem. Capítulo 3 ainda, versículo 11, 12 e 13. Alguém lê para nós?
Agora, o versículo 18, lê para mim, por favor. Olha só o que o texto fala a respeito do que o Senhor faria com a casa de Eli. Deus falou, nos primeiros versículos que a gente leu, do 11 ao 13, Deus falou com Samuel e disse a Samuel que o levantaria, porque ele derrubaria a casa de Eli por causa do comportamento dos seus filhos, certo? Essa foi a palavra de Deus de sentença contra Eli. Versículo 18 é um versículo que fala a resposta de Eli depois que Samuel contou o que Deus falou para ele. Aí, porque Eli chega para Samuel e fala, olha, Deus falou com você? Falou. E o que Deus disse? Pode me falar, não esconde nada. Aí Samuel fala para Eli o que Deus falou. Olha, Deus falou que a tua casa caiu. Perdeu o Playboy. Né? Essa é a fala de Samuel para Eli. E o que Eli fala? Qual que é a resposta de Eli? Versículo 18. Não é uma pergunta retórica não, viu gente? O que Eli fala? É o Senhor, faça Ele o que bem lhe aprouver. Você consegue perceber que a atitude, o comportamento foi de um homem humilde em submissão? Ele não questionou Deus, mas por que Deus está fazendo isso? Eu não aceito isso, eu me dediquei tanto ao Senhor, como é que Deus vai fazer isso comigo? O Senhor não me ama mais, dediquei a minha vida inteira, eu fiz quase tudo certo, por causa de um erro o Senhor vai... Não tem essa postura da parte de Eli. Eli foi um homem em humilde submissão a Deus, mesmo entendendo que tudo que ele fez tinha uma razão, pelo menos humana no coração dele, ele aceita a determinação divina, ele aceita. Para aceitar humildemente a decisão divina, tem que ser um homem de Deus, principalmente se essa decisão o prejudica, porque é bom quando a gente aceita as coisas que é boa, né? Se Deus falar, olha, não, você vai crescer, você vai prosperar, eu vou te dar o cargo, não, olha, você vai receber o que você pediu, aí a gente quer, né? Agora se Deus falar, não, eu vou tirar o que eu dei, você vai perder, aí já a postura é outra, não é? Mas Eli não, Eli foi um homem humilde, de coração quebrantado, e quando Deus falou que iria derrubar a sua casa, por causa do comportamento dos seus filhos, ele falou, faça o Senhor conforme bem lhe aprouver. Deus sabe o que faz. Então quando você vai vendo esses versículos da vida de Eli, você consegue perceber que ele não era um cara mau, mas cometeu seus erros. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 18. 4, 18. Nesse capítulo 4, versículo 18, já mostra o final da história de Eli, quando ele morre ao cair da cadeira. E depois, no final da aula, a gente retorna um pouquinho para cá, para esse versículo. Mas o que eu queria que você observasse, nesse momento, é que Eli morreu de idade avançada, já velho. Quando fala pesado, é que ele não cuidou muito da alimentação, então ele tinha obesidade mesmo, né? É isso que o versículo representa. E ele havia julgado Israel por 40 anos. Não foi um profeta e um sacerdote que ficou à frente do povo por 5 anos, 4 anos, por 10 anos, foram 40 anos. 40 anos é bastante tempo. E ele sempre trabalhou com lealdade, porque quando o versículo diz da arca de Deus, que é a arca da aliança, uma das responsabilidades do profeta e do sacerdote, né, mais do sacerdote na verdade, ele tinha que guardar a arca da aliança, porque a arca da aliança representava, simbolizava a presença de Deus, então ele tinha que guardar. A responsabilidade dele era proteger a arca, e ele fez isso por 40 anos, ele fez isso com lealdade, com temor a Deus, ele sempre fez o melhor que ele podia. Inclusive no dia que a arca de Deus foi levada, os inimigos levaram e chegou essa notícia para ele, de que o povo havia perdido a batalha e a arca do Senhor tinha levantado, o desespero dele foi tão grande que ele caiu da cadeira. Mas quando ele soube que a arca tinha levado, ele sabia que era a sentença de Deus. Entretanto, o que nós precisamos
ter a ciência na leitura desse versículo, e eu volto para o ponto principal que eu queria que você gravasse, é que Eli era um cara leal a Deus. Ele tinha amor por Deus, ele tinha temor por Deus, ele tinha respeito pelas coisas de Deus. Ele tinha isso, ele cuidava da Arca da Aliança, cuidou por 40 anos, só que nós vamos ver que Eli tinha um problema, que inclusive na situação dele, nasceu dentro da própria família, que ele não soube lidar. Pessoas boas enfrentam problemas complexos, que não são fáceis de lidar. Nós enfrentamos problemas no nosso dia a dia, que é difícil às vezes tomar uma decisão, saber qual é o melhor caminho. Faz parte da vida, não é fácil, não é simples. Tem situações que nós sabemos o que é certo ser feito, mas sabemos a dificuldade que é fazer o que é certo. Não tem? Não tem coisa que você fala assim, o certo era fazer isso, mas não consigo, não dou conta de fazer isso. Tem situações que são difíceis. Nós estávamos conversando ontem no carro, né, estávamos voltando lá de Sorocaba, e estava eu, o Paulinho, e o Paulinho Selegatti, e o pastor Marco Satiro, que foi conosco, né? E aí a gente estava falando sobre a aula de escola dominical, né? E eu falei que eu ia falar sobre Eli. E aí surgiu na conversa um exemplo contemporâneo, que quem ficou ciente desse exemplo, que eu vou trazer aqui, né, que foi falado, sabem o quanto isso gerou revolta, e gera revolta, e tem que gerar revolta mesmo, né, que se a gente não se revoltar com isso é um mau sinal. Mas pense no seguinte, nós estamos vivendo um momento em que está sendo julgado 4 meninos de 18 e 19 anos, e um menor de, acho que é 16 ou 17, esse menor levou a namorada para casa, para manter com ela relações sexuais, e os 4 amigos a estupraram, certo? Todo mundo acompanhou esse caso? Os 5 envolvidos em estupro da menina, que é menor inclusive, a menina tem 17 anos. Isso não gera em nós uma revolta? Se nós fôssemos aqui julgar esse caso, qual seria a nossa sentença? Como que nós puniríamos os jovens envolvidos nesse caso de violência que ocorreu? Nós temos um instinto, mesmo não conhecendo leis em relação ao Código Penal, nós já temos algumas formas de lidar com essa situação. Mas o caso, pensando no estudo nosso, ele é um pouco mais profundo, porque a pergunta que nós precisaríamos fazer para entender o que aconteceu com a vida de Eli é a seguinte: e se fosse o meu filho que tivesse no meio desses 5 que cometeu estupro? Hã? Exatamente, é exatamente isso. Mas o fato é que isso é presente na vida de muitas pessoas na teoria. Esse é o problema. Porque quando você vê muitos pais, né, não são todos, obviamente, quando você vê muitos filhos numa situação de dor, de sofrimento, de consequências, a tentativa de aliviar é muito maior do que quando é do filho dos outros. Isso é fato. Foi citado o caso do cachorro-orelha, lembra do cachorro-orelha? Vocês estão por dentro das informações? Que foi um outro caso. O correto é fazer, de fato, com que as pessoas passem pelo mesmo processo de disciplina, de correção, de poder se responsabilizar pelo que fizeram. Mas isso acontece de fato quando o filho de alguém passa por isso. A mesma postura que eu tenho, que o Márcio teve, que muitos de nós temos, os pais têm no momento, quer aliviar, quer esconder. Por que você fez isso? Não fala para ninguém, até descobrir. O que aconteceu com Eli foi mais ou menos, foi exatamente isso, não foi mais ou menos, não, foi exatamente isso. Os filhos erraram, transgrediram, pecaram, só que Eli não teve coragem de submetê-los à disciplina que era preciso, como se fosse qualquer outro que tivesse cometido. Esse foi a falha de Eli. E apesar de eu ter trazido aqui um exemplo
de extrema indignação e violência, né? Porque quando falamos sobre esse tema, e é importante às vezes a gente falar sobre esse tema, porque ainda mais no dia de hoje, que é o Dia das Mulheres, né? O número de violência, de casos de violência contra a mulher, o número de feminicídio que nós temos no Brasil, estupros, inclusive não só estupros de pessoas de fora do convívio familiar, mas o estupro dentro da própria família, em relação à mulher, são atos de violências absurdos que a gente enfrenta e que temos enfrentado constantemente, mas tirando um pouco dessas relações de gravidade, como a gente vê na sociedade, quantos pais hoje vão na escola para proteger o filho que cometeu o erro contra o coleguinha na sala de aula, a professora chamou atenção, não, do meu filho você não chama atenção, e ele sabe que o filho está errado. Quantos pais fazem isso hoje? São poucos? Quantos pais dão razão para o filho, independente do que aconteça na sala de aula, na escola, sabendo que os filhos estão errados? Os filhos vão lá, desrespeitam o professor, atacam o professor, não sei o quê, blá, blá. Aí quando o professor fala alguma coisa, fala, não, porque a professora fez isso e eu que pago essa escola. A teoria é uma, mas a prática é outra. E olha só, se eu estou usando exemplos de relações entre pais e filhos, porque o erro de Eli foi em relação a pais e filhos, mas eu queria que depois a gente estendesse isso para as nossas relações externas, né, porque é apenas um exemplo que eu estou vendo de Eli. Mas, se nas pequenas coisas, a proteção do erro do filho, o que faz a gente pensar que se for num caso grave, nós não teremos a mesma atitude? Porque nós não passamos por isso? Porque eu posso aqui, nós podemos pensar numa relação de gravidade sem enfrentá-la, isso é uma coisa. Agora, enfrentando é outra situação. Porque sai do imaginário e se torna algo concreto. Então, se eu sei que meu filho está errado, numa briga de rua com o coleguinha, e eu o defendo, o protejo dos erros que ele cometeu e culpo o outro, apesar de ser uma situação corriqueira e do cotidiano, já revela que a minha atitude é a de absolvição para os erros daqueles a quem eu amo e quem eu gosto, e de condenação para o outro a quem eu não tenho relações. Isso em pequenas proporções, mas que mostra uma atitude do coração. Quando tudo isso aconteceu, olha só, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 22. 4, 22. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Esse versículo 22, ele vem num momento muito difícil para a nação e para a família de Eli. Os 2 filhos de Eli morreram nessa batalha. Os 2 filhos morreram. Os filhos dele morreram, que eram Ofni e Finéias. Os nomes complicados, né? Ofni e Finéias. Os 2 morreram. Só que um deles deixou a esposa grávida. Ia ter um filho. E a notícia chegou para a nora de Eli que o marido havia morrido no campo de batalha. E diante da informação de que o marido havia morrido no campo de batalha, ela deu à luz à criança. E ela colocou como nome dessa criança Icabode, que significa acabou-se a glória. O nome da criança tinha o significado de que a glória de Deus se acabou, se foi. Foi uma das formas relatadas de mostrar que Deus estava fazendo justiça em relação aos erros e aos pecados de Eli, em relação a Ofni e Finéias. Mas vamos ver agora o que Ofni e Finéias aprontaram. O que esses 2, sem juízo... O que mais? Entendi. Gostava do churrasco. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 14, 2, 14. Eu vou ler aqui o 2, o 14, o 2,14, o 17 e o 22. Olha só, são ações dos 2 irmãos.
e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Só para você entender, o pessoal ia para o templo para poder oferecer, fazer o sacrifício. E esses dois, eles iam lá com o garfo e pegavam parte do sacrifício, que era para Deus, para eles. Então, tem lá um carneiro que foi sacrificado, eles metiam o garfo e tiravam. Então, eles se aproveitavam daquilo que era para Deus, eles tiravam para si. Versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, por que o pecado era considerado grande? Porque era uma oferta ao Senhor, e isso era de responsabilidade dos sacerdotes para cuidar, e ao invés de cuidar do sacrifício, eles roubavam, eles pegavam para eles. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então, olha só, eles roubavam o que pertencia ao Senhor em relação aos sacrifícios, e tinham uma vida de promiscuidade com as mulheres que cuidavam da tenda. Para o exercício que eles tinham, que era de sacerdotes, isso era absurdo. O povo inteiro sabia, e Eli também sabia. Não era desconhecido para Eli, não era um erro dos filhos que ele não sabia. Todo mundo sabia, era nítido. Só que Eli achou melhor não fazer nada. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2 ainda, versículo 23 e 24. Alguém lê para a gente esses dois? Olha só, ele chegou a conversar com os filhos, né? Ele chegou para os meninos, falaram assim: poxa vida, olha, por que vocês estão fazendo isso? Eu estou ouvindo falar direto do procedimento, do comportamento de vocês. Eu saio na rua, vou ali comprar farinha para fazer um pão asmo, e o pessoal fala. Aí eu vou ali pegar água no poço, a turma fala, as conversas nas rodinhas aí é tudo sobre vocês. Vocês estão dando mau exemplo para o povo. Se vocês, como sacerdotes, meus filhos, estão fazendo isso, o que o povo vai achar que ele pode fazer? Isso é ruim. Só que ficou só nessa conversa, né? Aí eles continuaram fazendo, ele seguiu a vida. Então, ele sabia. 25, versículo 25, diz assim, é a continuidade da conversa de Eli com os filhos. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Então, quer dizer, olha, você pecou contra alguém, Deus vai julgar a tua ação, vai ver o que você fez, ok. Mas pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Se o seu pecado é contra Deus, quem vai interceder por você? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então mostra que eles endureceram o coração e Deus queria discipliná-los pelo que faziam. Na parte B do versículo 25, que é a segunda parte, mostra claramente que Ofni e Finéias ignoraram Eli completamente. Entrou para um ouvido, saiu para o outro, né? Sabe quando alguém fala alguma coisa para você, e você escuta, mas você fala, deixa eu falar, né? Você não está nem aí. Esse foi o problema dos filhos de Eli, e acabou sendo uma ação cometida por Eli. Eli falou, mas não agiu. Falar sem agir. Este é um erro que muitas vezes nós cometemos, né? Porque dá trabalho agir, não dá trabalho? E não é só na educação dos filhos, né? Quando a gente vê alguma coisa errada acontecendo, procurar corrigir o erro que está acontecendo é trabalhoso, é trabalhoso. A gente tem que ser sincero, é trabalhoso. Você pegar uma situação, está tudo errado, e falar, não, vamos botar ordem aqui, não pode ser assim, quem fizer isso tem que ser corrigido, tem que ser afastado, tem que ser disciplinado, dá trabalho, não dá? Até a igreja dá trabalho isso, gente. Até a igreja, né? Imagine assim, você chega na igreja, aí a igreja está com problema, porque tem igreja que tem problema, graças a Deus não é a nossa. Mas por aí, sabe, igreja espalhada no mundo. Mas vamos supor que você chega numa comunidade
E eu já experimentei isso, já acompanhei isso. Você chega e, suponhamos, no conselho da igreja, você tem uma pessoa que está em adultério. Já aconteceu e não são em poucas igrejas que isso aconteceu. Aí você tem que disciplinar o presbítero e afastá-lo. Vocês acham que é fácil? Aí você tem, no Ministério de Louvor, por exemplo, alguém que toca um dos instrumentos que está tendo uma vida de mentira, de mau testemunho, e você precisa conversar com essa pessoa e às vezes falar assim, olha, você precisa dar um tempo. Vocês acham que é fácil? Vocês estão entendendo o quanto que é difícil? Às vezes você lidar com os reais problemas e colocar ordem. Falar é fácil, mas agir não é fácil. Porque quando você age, eu estou usando exemplo de igreja só para mostrar assim, que não é só na família. Eu queria que a gente abrisse a visão, isso é em todos os lugares. Todo lugar que você procura agir, não só falar, mas agir, é trabalhoso, é difícil. Porque aí a pessoa não gosta, vira a cara, aí a família toma as dores, você é o chato, a família fica sentida, aí a família, não, quem que esse irmão pensa que é? Quem que esse pastor? Vocês estão entendendo? É difícil. Só que o problema é que quando a gente não age também, a gente cai no pecado de Eli, que é da indulgência. Que é deixa do jeito que está. Não vou mexer com isso não. Eu vou mexer, vai ficar pior para mim. Isso pode acontecer com o pai de família, com a mãe de família, com o pastor da igreja, com o conselho da igreja, com o líder do setor no trabalho, com o gerente da empresa, e a lista vai. Um gerente que assume uma empresa nova, vem de fora, ele chega e vê que tem atos ilícitos na empresa, que alguém que está lá há alguns anos desvia dinheiro, quem mexe no negócio consegue comprar os produtos, paga um preço um pouquinho maior para poder receber por fora, aí a pessoa chega e fala assim, não, peraí, isso aqui está tudo errado, e ele resolve arrumar. Você acha que a vida desse gerente vai ser fácil? Você acha? Ele viu o erro, ele fala, não, peraí, tem que pôr ordem nisso aqui está errado, isso aqui é crime, inclusive. Aí ele vai arrumar. Você acha que, não, vai ser uma beleza. Acabou o sossego, e dele inclusive, porque vai se levantar todo mundo, vão criar a mentira do cara, para tentar ver se o patrão manda embora, porque não sei o quê, aí começa a ter boicote. Por isso tem muita gente que fala assim, é melhor fazer o quê? Ficar quieto, ficar na minha. Eu estou aqui, assumi como gerente, vou fazer meu papel, faz de conta que eu não vi nada disso, porque senão só para mim. Vocês estão vendo como o erro de Eli é algo que está diante de nós todos os dias? Seja em casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar da nossa vida. E ele foi indulgente, versículo 29 do capítulo 2. 29 do capítulo 2. Olha só, Deus falando com Eli, diz assim, Eli, por que você trata com desprezo aquilo que pertence a mim? Por que você pisa os pés do meu sacrifício? Aqui é uma forma de linguagem, Deus está dizendo assim, por que você trata com insignificância aquilo que pertence a mim? Por que você está preferindo honrar mais os teus filhos do que a mim? Não é que Eli não poderia ter amor, respeito, admiração, cuidado com os seus filhos, mas o que Deus está dizendo assim, por que você atura o que é errado, absolutamente errado, em relação a mim? Indulgenciar é ser gentil, mas não o gentil na ideia do educado, sabe, de tratar bem, não. Ser gentil, compassivo, tolerante aqui, é nesse sentido de ver que as coisas estão absolutamente erradas, que precisam ser tratadas, que inclusive é da nossa competência tratar, e a gente prefere ignorar, porque não queremos desagradar aquela pessoa específica, né? Eli preferiu não comprar briga com seus filhos. Não, são meus filhos, deixa aí, né? Afasta, vocês dois não servem para ser sacerdote, vocês vão ser outra coisa. Sacerdote não dá. Deus me chamou para ser sacerdote, vocês não precisam, vão cuidar do campo, vão mexer com gado, vai plantar, vão ser agricultores, vão ser ferreiros. Sacerdote vocês não servem, porque esse comportamento não dá. Só que Eli não, são meus filhos, continua aí. Se fosse outro sacerdote, ok, mas os filhos não.
Os outros, ok. Mas como que Eli chegou a isso? Eli chegou a isso do dia para a noite? Não. Eli chegou a isso gradativamente, pouco a pouco. Todos os erros que a gente comete não é de uma vez. Vai de pouquinho em pouquinho, sabe? Ah, não, deixa. Ah, deixa passar. Ah, deixa passar. Vai deixando, vai deixando, vai deixando. Até chegar uma hora que você não tem mais controle. Certo? Tem uma hora que você não tem controle. Você acha que um filho de 17 anos, que comete violência dentro de casa, batendo na mãe e no pai, você acha que ele acorda num dia e fala, vou bater no meu pai e na minha mãe? Você acha que é de um dia para o outro isso aí? É assim? Não é. Começa quando? Desde criança. Você vai deixando, você vai deixando, você vai deixando, até que chega uma hora que a situação está tão grave, que você não tem nem controle mais. Mas não foi do dia para a noite, foi gradativamente. Foi gradativamente. Na empresa é assim, na comunidade eclesiástica é assim, na família é assim. A gente vai, deixa, não quero me indispor, não quero falar, não quero resolver. Deixa que, vai falar com a tua mãe, ela resolve. Aí falar com teu pai, ele resolve. Vai. Aí quando você fala, não, pode deixar que eu falo, aí talvez você já não tenha ouvidos que te ouçam, porque agora que vai querer falar. Indulgência, ela acontece gradativamente. E ela, antes da gente, nossa, meu horário já deu. Vou terminar rapidinho, viu? Ela nasce da ocupação ou da suposição. O que eu quero dizer com isso, que ela nasce da ocupação ou da suposição? É uma luta que a gente enfrenta. Todos nós, viu gente, sem exceção. Às vezes nós podemos deixar as coisas passar e ser tolerantes com algumas coisas que são graves, por causa da ocupação, ou seja, a gente está tão ocupado com outras coisas que a gente não está cansado, sabe? E é real isso, né? Tem situações que a gente está tão cansado que a gente não quer mexer. Não é que a gente é mau, não é que a gente não dá a mínima, mas é difícil, você chega em casa cansado, dia de trabalho, tanta coisa que você fez, você vê uma coisa e fala assim, não vou nem, nossa, não tem nem cabeça para falar sobre isso agora. É ocupação, é uma coisa real, acontece. Então, isso pode acontecer com a gente. Ou da suposição. Na suposição é no sentido da gente achar que o outro sabe o que é certo e o que é errado, né? Não tem coisa que você fala assim, não vou falar, não é possível, a pessoa sabe que ela está fazendo errado. Aí a gente supõe que ela saiba. E a gente fala, não vou falar. Só que a gente acaba errando, porque tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe. Então nós precisamos tomar cuidado com a falta de vontade e determinação em agir. Abra sua Bíblia lá em Mateus 12, e eu quero encerrar com esse texto, Evangelho de Mateus, capítulo 12, (48 a 50). Essa é uma palavra de Jesus, mas eu queria que você entendesse bem essa palavra de Jesus, que diz assim, Mateus 12, 48 ou 50. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, o que Jesus está dizendo? Que aquele que faz a vontade do Pai, esse pertence à sua família. O que eu queria que nós pudéssemos entender é que situações graves que acontecem com as pessoas que são da nossa própria família, precisam ser tratados com seriedade, com responsabilidade, sempre com amor, gente. Não tem, isso é inegociável no Evangelho do Reino de Jesus Cristo, é sempre com amor. Mas o amor corrige, o amor disciplina. Lembra de Hebreus? O pai que ama o seu filho disciplina. Porque se nós não corrigirmos, se nós não falarmos, se nós não tratarmos, se nós não ensinarmos, não mostrarmos que tem consequências, as pessoas às quais nós mais amamos, elas vão crescer numa sociedade em que as consequências virão de fora e sofrerão as consequências. Então, uma demonstração de amor, e Eli não entendeu isso, é a correção. Lógico que a correção precisa ser sempre firmada no amor, não é uma ação impensada, não é raiva, porque eu vejo muitos pais errando porque corrigem o filho na raiva, né? Acho que a maioria foi corrigido na raiva. Os pais disciplinam quando eles perdem a cabeça. Perder a cabeça na correção é uma coisa, corrigir com coerência,
de acordo com aquilo que está acontecendo, é outra. Então a gente precisa fazer isso. No ambiente profissional, aí eu volto a abrir o leque. Na igreja, no trabalho, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, como lidar com situações difíceis, para que nós não sejamos indulgentes com aquilo que precisa ser tratado. E que Deus nos dê sabedoria e graça, porque nem sempre é fácil. Dependendo do ambiente que nós estejamos, existe de fato perseguição, má vontade, indisposição, e a gente precisa que Deus nos ajude. Mas nós precisamos, de acordo com o Evangelho de Cristo, fazer o que é justo, o que é certo, o que é correto, independente de qualquer coisa. Então, que Deus nos ajude nisso e que nós possamos, com a graça de Deus, vencer o pecado da indulgência fatal. Que nós saibamos como lidar com as coisas com sabedoria e discernimento. Amém?